A partir de agora, um tempo de reflexão, um tempo para se louvar a Deus, porque as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã. Boa noite a você que acompanha Tempo de Reflexão. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, último livro da Bíblia, no capítulo de número 20 e no versículo de número 11. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 11, que diz assim, preste muita atenção, que aqui está dizendo do juízo final. Esse dia que muita gente não acredita, mas que está profetizado na palavra de Deus, e aqui nos mostra como isso acontecerá. Por isso aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, que diz assim, veja bem, a revelação, aqui vai se cumprir esse dia. Olha o que diz a palavra de Deus. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Veja bem. E deu o mar os mortos, que nele havia, os que morreram no mar. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja o que nos mostra a palavra de Deus. Livro do Apocalipse. O livro da revelação das coisas futuras que acontecerão. Aliás, eu devo dizer que muitas coisas que está acontecendo nos dias de hoje está profetizado no livro do Apocalipse. Está se cumprindo essa palavra. E aqui, a revelação do julgamento, o juízo final, das obras de cada um. O que eu, você e todos praticamos no nosso dia a dia, na nossa vida terrena, na nossa vida que estamos aí hoje, passando por essa terra. Todos seremos julgados. Todos. Grandes e pequenos, diz a Bíblia, no versículo 12, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Tudo está registrado. Todas as minhas atitudes, as minhas obras, tudo o que fiz, será revelado porque está registrado nos livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. A Bíblia nos revela que todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador têm os seus nomes escritos no livro da vida. Para quê? Para que no dia do juízo final
esses não sejam confundidos. Que esses que têm o seu nome escrito no livro da vida estão fora do juízo final. Estão isentos dos julgamentos. Por quê? Você pode me perguntar. Porque Jesus Cristo, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, já pagou os nossos pecados lá na cruz do Calvário, conforme a Bíblia nos revela. Isso para todos os que se entregarem ao Senhor Jesus Cristo. Jesus, a Bíblia nos revela que Deus joga o pecado de todos aqueles que se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Deus joga todos os pecados destes no mar do esquecimento. E escreve o seu livro no livro da vida para que você tenha salvação. E você fuja do juízo final. Só há uma condição para isso: se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos revela. Por isso eu passo a você. Você que às vezes acha que não tem solução para a tua situação. Eu devo dizer a você que tem solução. Mas para isso, você precisa virar as costas para tudo que foi inventado por aí. Invenções do homem, dos homens. Dogmas, criações, invenções e tanta coisa que inventaram. Que não é bíblico. São coisas que não têm valia alguma. Porque a Bíblia nos mostra que para nós irmos para o céu, nós precisamos crer e aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Crer somente nele. Entregar sua vida somente a ele. Confessar somente o nome dele, porque ele é o nosso Senhor e Salvador. Por isso aqui a Bíblia diz que abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todos os que partirem para a eternidade e não aceitarem ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a Bíblia nos mostra que não tem salvação. A Bíblia nos revela. Por isso, esses irão a juízo no dia do julgamento final. A Bíblia nos mostra. A Bíblia nos revela que, como no versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Serão julgados. E aqui nos chama a atenção, versículo 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Quer dizer, quem morreu longe de Cristo, morreu em pecado, já está no inferno. A palavra está nos mostrando. Não tem lugar para a pessoa se preparar depois da morte. Inventaram alguns lugares aí. Vai para tal lugar para que você se purifique, se santifique, para depois ir para o céu. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia não fala de outro lugar. A Bíblia fala do paraíso eterno para os salvos, para os que se converteram ao Senhor Jesus Cristo, e fala do inferno. E aqui está dizendo: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. Sairão de lá para ir para o juízo final, para serem julgados. Não sou eu que estou dizendo, eu só prego a verdade da palavra de Deus. E aqui está dizendo: e foram julgados cada um segundo as suas obras. Veja bem, cada um. Eu serei julgado, mas eu me entreguei a Senhor Jesus Cristo, fico de lado, a Bíblia nos revela, estou isento. Por quê?
Porque Jesus Cristo já pagou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Tudo isso a Bíblia nos revela. E se você quer ter os seus pecados perdoados, para que você não passe por esse juízo, por esse julgamento final, você precisa aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Aí, todos os seus pecados são jogados no mar do esquecimento, diz a Bíblia, e você está isento do julgamento final, porque Deus enviou seu Filho amado para que todos aqueles que nele crer não pereça, quer dizer, não morra a segunda morte, como aqui está dizendo, mas tenha vida eterna no paraíso. Por isso Jesus já pagou os nossos pecados. Nós, que cremos somente no Senhor Jesus Cristo, nos entregamos a Ele, aceitamos a Ele como nosso Senhor e Salvador e não buscamos outro nome. Porque o único nome que a Bíblia nos revela, que nos leva para o céu, chama-se Jesus Cristo. Por isso, a morte não nos assusta. Nós estamos livres da segunda morte, como diz aqui o versículo de número 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quem aceita Jesus não sofre a segunda morte. Passou da morte para a vida eterna no paraíso. Para isso você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, para que você vá morar no céu em toda a sua eternidade. Nós temos que pregar a verdade. Os ensinamentos que às vezes você recebeu, ensinamentos fora da Bíblia, é invenção do homem e não tem valia nenhuma diante de Deus. A verdade de Deus está na Bíblia e nós pregamos a você todos os dias, na simplicidade, mas na fidelidade total à palavra de Deus. E olha o que nos diz o versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para você ter seu nome escrito no livro da vida, você precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Quem assim não o fizer, será jogado no lago de fogo e passará a sua eternidade num lugar terrível. A Bíblia nos mostra e nos fala do inferno num lugar terrível. Sofrimento eterno, ranger de dentes, angústias, escuridão, calor, fogo para toda a sua eternidade. Porque quem não aceitar a Jesus não tem o seu nome escrito no livro da vida e assim vai ser lançado no lago de fogo. Eu penso que essa palavra chama muito a atenção mesmo. E isso é muito bom. Você que tem qualquer dúvida em relação à sua salvação, procure o irmão Eliezer, procure o irmão Armando, nós do canal 21 que aqui estamos pregando a palavra verdadeira, a Bíblia Sagrada. Nós ajudamos você a conhecer a verdade, para que você não seja jogado no lago de fogo, fogo que não se apaga por toda a eternidade. Receba essa palavra no seu coração, não se assuste, mas busque o conhecimento da verdade para que você vá morar no céu em toda a sua eternidade. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E saiba que Jesus Cristo é o único que nos leva para o céu e nos livra do fogo eterno. Que Deus abençoe você e toda a sua família e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, para que nós continuemos aqui pregando a verdade, para que você vá morar no céu em toda a sua eternidade. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.